O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Semana passada estávamos aqui, ou quem estava acompanhando, viu que Jesus enviou os apóstolos 2 a 2. Falávamos para não levar nada pelo caminho, falávamos das 2 túnicas, falávamos da missão dos apóstolos, da comunidade reunida, que tem o papel de expulsar demônios, os espíritos impuros, de anunciar o reino de Deus e curar as doenças. Assim, então, os apóstolos, a comunidade cristã, foi enviada. Depois, um tempo depois, eles voltam para contar a Jesus o que fizeram. Eu pergunto a vocês, da semana passada para cá, o que vocês fizeram? Tem algo que vocês tenham a dizer para contar para Jesus? Como foi a sua semana? Você fez o quê? Depois do domingo passado que fomos enviados em comunidade, e aí? Jesus percebe que os apóstolos estavam extremamente cansados. Diz aqui o autor que eles nem tinham tempo para poder comer. Imagina o trabalho e a missão de cuidar de pessoas. Então Jesus os chama para poder então descansar. Como é que esse descanso? Jesus então os convida a entrar na barca. Barca, no mundo bíblico, se é símbolo da igreja. Quer descansar? Entra na barca. Vem para a igreja. Vou levar vocês para um lugar afastado. Afastado do mundo, dos problemas, do corre-corre. Vem aqui descansar. Quando eles entram na barca, nem pouco tempo depois, navegando, mais à frente, não conseguiram descansar muito. Jesus chega do outro lado e quando atracam, tem uma multidão. Jesus talvez fica num dilema. Tenho que fazer com que eles descansem, mas o povo está precisado. Usa-se o termo aqui, Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. A palavra compaixão não é o mesmo que uma sensibilidade. Após uma tragédia, nossa, que triste aquilo. Não. Compaixão não é só uma simples tristeza
pelo outro. Compaixão é um sentimento de entranhas. As minhas entranhas sentem o que o outro está sentindo. É viver com o outro, é assumir em si na sua carne, é sentir com paixão, dor, sofrimento, é estar junto. Jesus percebe aquela multidão que está sem pastor, mas ao mesmo tempo ele percebe que os seus discípulos estão cansados. E agora, o que fazer? Bom, qual é o nosso cansaço? A humanidade hoje anda muito cansada. É muito comum estresse, depressão, angústia. Olhando para a humanidade no passado, nós nunca tivemos tantos privilégios como temos hoje. Meios de comunicação, meios de transporte, energia elétrica. Isso tudo facilita a nossa vida. O que talvez levaríamos horas, fazemos num rápido esquentado ou micro-ondas. Quanto que isso não ganha tempo no meu dia? Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos internet, era telefone, era fax, antes era carta. E o nosso mundo foi se evoluindo, favorecendo. Só que deveríamos estar mais descansados do que o passado. Só que ao contrário, quantas mais regalias nós temos, mais estamos acelerando a vida. E com isso, ficando cada vez mais cansados. Os apóstolos estavam cansados de atender pessoas, de expulsar demônios, de curar doentes. Hoje o povo está cansado de quê? O que faz um adolescente, um jovem, cada vez mais querer se matar? Por que nós suspirando pela sexta-feira? Sim, é bom o descanso do final de semana, quem o tem. E como nós descansamos? Talvez dormimos em casa, reunimos com os amigos, fazemos alguma festa, sobe as montanhas, pegar um pouco do frio. Só que chega no domingo, para segunda-feira, estamos ainda cansados. Parece que o nosso descanso não foi suficiente e a nossa alma anda pesada. Há um cansaço que ele começa sorrateiro, que vai atingir a nossa alma, a nossa essência. Há uma síndrome muito comum, síndrome de Burnout, que tem atingido inclusive muitos padres, que estão entrando no esgotamento existencial. É um cansaço que não adianta você ir para casa, deitar, dormir. Não dá vontade. Você está assim, não sabe dizer o que é, só que você não está bem. E a humanidade está ficando assim. Nós estamos ficando cansados, não estamos sabendo como descansar. E aí a gente acha que é as amizades, a gente procura, vai para o shopping, ou vai para alguma reunião com as pessoas, ou faz alguma coisa, ou bebe, ou vai para a internet. Estou cansado pela internet. Vou então agora relaxar. E isso daqui tem virado o nosso lazer, nosso prazer. E ficamos aqui horas e horas e horas. Só que ao mesmo tempo que ficamos horas, nós não nos entregamos por inteiro. Nossas mensagens de WhatsApp são aceleradas. Nossos vídeos de YouTube também o são. Gostamos talvez de ouvir um podcast, mas acelera quando estamos na esteira correndo. E aí você vai ouvindo, indo para o carro ou para o trabalho, dirigindo. E você está fazendo N coisas ao mesmo tempo para poder ganhar tempo, querer absorver tudo. E além dos problemas de casa, família, trabalho, tudo mais, são exigências que nós estamos chegando no esgotamento existencial. O físico, quando
está cansado, é fácil perceber. Preciso dormir, não estou aguentando. O físico, uma noite, 2 noites mal dormidas ou não dormidas, logo emite sinais que eu percebo que eu não estou bem. Preciso descansar. O existencial não é assim. O existencial vai fatigando aos poucos, minando aos poucos. E quando você percebe, você já foi consumido por aquilo. E aí você não quer mais ninguém. Por isso começam as brigas, você começa a ficar irritado facilmente, impaciente, começa a gritar. E aí dentro de casa você não consegue mais lidar, se relacionar, você vai se isolando, não quer mais nada. Só que esse cansaço nosso não é um cansaço de evangelização. É um cansaço de existir. E aí, nós, ainda para piorar, ficamos comparando a nossa vida com a vida do outro, olhamos para a internet e vemos a nossa vida parada onde nós estamos, e aí pronto, vai alimentando. É como se os nossos descansos provocassem em nós um cansaço maior. Onde nós procuramos relaxar, nós estamos nos esgotando ainda mais. Qual é a proposta de Jesus para o cansaço? Entrar na barca. Barca, como eu disse, é igreja. Igreja deve ser para nós um lugar de repouso. Só que muitos não conseguem, e quando vem, a igreja, a comunidade, não é um descanso da alma. É um estresse, até aqui dentro. E aí a comunidade, a celebração, os nossos ritos, eles não nos preenchem. Eu venho, sento, levanto, mas a minha cabeça também não para, eu não consigo. Fecha os olhos. Agora ele começa a pensar na morte da cabrita, o que tem que fazer amanhã. Agora reza, faz o pedido. Nossa, pronto, daqui a pouco você não consegue. Tudo em nós é acelerado. Nem para rezar a gente consegue. E aí parece que o problema é a igreja, fica trocando de igreja até uma poder chegar e entrar e me dar pronto. Só que nós viemos para descansar em Deus. E esse descanso requer de nós um exercício. Eu falo isso porque eu sou muito acelerado. Mega power. E eu tenho que gastar muita energia para poder pôr no freio, respirar, calma. Meditar, para mim, misericórdia. É um desespero. Já tive tempos que eu fiquei 1, 2 anos dormindo à base de remédio. Porque a minha mente, a minha divertida mente, ela tem muitas megas emoções que ali atuam, que não me deixam dormir. A criatividade, a potência que entra nessa caixinha aqui é demais, não para, é frenética. E eu tenho que segurar, porque senão minha qualidade de vida perde. E eu tenho que encontrar uma maneira. Eu sempre falo, né? É a parte espiritual, é a parte humana e a parte também comigo. Eu comigo mesmo, eu com Deus e eu com o outro. Então eu tenho que aprender a descansar um pouco, eu comigo, buscar coisas que eu gosto. Eu tenho que encontrar um momento de relaxamento comigo. Mas não basta só eu comigo mesmo. Preciso encontrar-me com Deus. E aqui, nesse encontro com Deus, descansar. É como São João que deita a cabeça no peito de Cristo e ali fica. Jesus olha para a multidão e vê aquela multidão como ovelhas sem pastor. Esta ovelha sem pastor é retirada já do Antigo Testamento. Nós vimos hoje, na primeira leitura, que o profeta Jeremias, ele é chamado a profetizar num tempo em que o povo de Israel estava se perdendo. E Jeremias vai culpar os pastores que não conduziram as ovelhas pelo caminho certo. Tanto é que não ouviram. Nabucodonosor invade Jerusalém, vai deportar os líderes e a comunidade judaica ficará 70 anos
sem culto, sem celebração, sem sacrifício, sem nada. A culpa estava em quem? Nos pastores. Jesus, quando vê aquela multidão, ele tem compaixão porque aquele povo está errado, sofrendo por causa de quem? Dos pastores. Quem são os pastores hoje? Eu sou pastor de vocês. Um pai e uma mãe de família, também pastor em casa. Um professor é um pastor. Um empresário é um pastor. Toda relação de cuidado que nós podemos ter é uma relação de pastoreio. Um político não deixa de ser um pastoreio. Como que os nossos pastores estão levando, e de que maneira e para onde estão levando as ovelhas? A internet hoje é um grande pastor para muitos. E para onde as ovelhas estão indo? Dizem, quem cuida de ovelha, que a ovelha, ela, quando tem um dono, ela reconhece a voz do dono, igual cachorro. Quem tem cachorro em casa, conhece a voz do dono. Mas quando a ovelha não tem pastor, ela segue a primeira ovelha na frente dela. Então a humanidade hoje está seguindo outras ovelhas. Quando Jesus desce da barca e vê aquele povo sem pastor, o que ele fez? Qual foi a atitude de Jesus quando teve compaixão delas? Curou as ovelhas? Não. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O que a humanidade precisa hoje é de ensinamento. Tem muito falso pastor fazendo perder as ovelhas. Muitas pessoas já não ouvem mais a voz de Deus. Não conseguem discernir a voz do pastor diante de tantas vozes. E aí vive um esgotamento físico e existencial. As ovelhas, os pastores não conduzem mais as ovelhas para a igreja, para a casa, para a barca. E hoje temos muitas barcas se batendo, se confundindo, e as ovelhas não sabem mais o que está certo e o que está errado. A divisão está colocada e nós nos perdemos. E cada vez mais vai passando, vamos ficando sem vontade de nada. Por quê? Não nos conduzindo certo. Precisamos de pastores de fato, que nos mostrem. Pais estão ficando frouxos com seus filhos. Falta pastoreio, falta cajado. Professores também, em todas as lugares em que existe isso, os padres, os próprios pastores, precisamos de pessoas que nos conduzam. Está errado. Se você seguir por aí, está errado. Vem até mim que eu vou dizer como e devemos descansar. Encontrar-se com Deus, então, quando a gente vem aqui as semanas, nós viemos conversar com Jesus. Está difícil, Jesus? Nossa, a sogra, a nora, o cachorro, doente em casa, está difícil. Eu venho para casa para quê? Para cá? Para encontrar com Deus. Olha só, eu posso ir para uma yoga. Eu posso ir para Ibiraçu, para o mosteiro budista. Eu posso ir lá fazer... Eu posso encontrar um silêncio, práticas que me ajudam a exercitar o meu silêncio. Mas quando eu faço essa prática em nome de Deus, é muito melhor. Quando eu procuro me silenciar, invocando o Espírito Santo, é muito melhor e muito mais rápido. Então eu pratico a minha meditação tentando me conectar com o Senhor. Se eu não descansar em Deus, não terei condições e forças para aguentar esse mundo lá fora. E como disse, ao contrário do físico, que emite sinal rápido que está cansado, o espírito não. Uma alma cansada, ela vai gotinha por gotinha, um dia, leva-se anos. E quando chega nesse ponto de esgotamento, é difícil levantar uma alma dessa.
Por isso viemos aqui hoje. Eu não sei como está a sua vida. Sim, tem dia que dá vontade de pau da barraca. Sim, tem dia que dá vontade de vir para lugar nenhum. Sim, tem dia que dá vontade de ficar em casa assistindo ali a televisão, vendo, mergulhado dentro do sofá ou da cama, ficar ali. Só que essas práticas não têm poder de restaurar a minha alma. Cansaço existencial só é possível descansar naquele que é o dono da existência, em Deus. Ao vir para cá, a igreja nos diz que devemos vir à igreja uma vez por semana, aos domingos. Que uma vez por semana é suficiente para nós. É a igreja, guardar domingos de festas. Eu digo para vocês, lógico que eu sou padre, né? Então, eu não aguentaria só com uma vez no domingo, uma semana, não. Preciso de mais. Preciso estar mais vezes. Mais vezes. Eu sei que muitos não conseguem vir. Mas, de vez em quando outra, passa aqui, passa no Santíssimo. Ou em casa, para um pouquinho. Tenta desconectar a misericórdia. Tenta parar um pouco. Tenta ali na sua oração pessoal. Procure isso, descansar pouquinhos. É interessante que, para descansar o físico, preciso de 8 horas de sono, um final de semana. Para o espírito, se eu estou regular, 1 hora é suficiente. 1 hora bem vivida, bem descansada em Deus, me dá força para mais. Eu preciso descansar mais vezes. Então a oração é quando eu venho não só dizer para Deus, eu venho deitar no colo de Deus. Que essas práticas celebrativas nos ajudem a nos revigorar, porque o mundo lá fora está voraz e só vai ficar em pé quem dormir em Deus. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.